Olá, povo progressista brasileiro, meu nome é Wallace Barbosa, eu sou o criador desse canal. Bem, gente, vou começar aqui com uma notícia que seria cômico se não fosse trágico, né? Ridícula, na verdade. O Biratã Sanderson, do PL, deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, ele está querendo já entrar com pedido de impeachment ao presidente Lula, pelo fato do presidente Lula ter falado a respeito do impeachment da Dilma foi um golpe, né? Essas falas, chamou o Temer, inclusive, de golpista, o Temer já reagiu, tal, aquele negócio. Quer dizer, o Lula falou a verdade, que foi um golpe, ele está querendo pedir o impeachment do Lula por esse motivo. Essa gente que falou cada coisa absurdas, aí quando o Lula fala uma coisa que é verdade, inclusive o próprio Temer já assumiu que foi golpe. Inclusive o Temer falou da inocência da Dilma. Se a Dilma estava inocente, ainda assim sofreu impeachment, é golpe. Né? Então ele já está pedindo o impeachment do presidente Lula. Interessante isso é que, nessa história, é que o Eduardo Bolsonaro comemorou e disse, né? Nós não vamos dar descanso, né? Nós não vamos, deixa eu ver a frase que ele falou aqui, nós não vamos dar descanso, é isso mesmo, nós não vamos dar descanso. Eduardo Bolsonaro falou, isso já não está dando descanso. O STF, o STE, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério, tudo, está todo mundo trabalhando, né, para processar vocês, para botar vocês na cadeia. E vão trabalhar duro, porque é muita coisa, muitos crimes que vocês deixaram. Traz o seu pai de volta, filho. A gente está falando bobagem aí que não vai dar descanso. Traz o seu pai de volta para responder o que precisa. Né? Família de criminosos, família de milicianos. Traz, vamos discutir isso, vem para cá discutir. Botar tudo em panos limpos. Né? E por falar no PL, olha só, gente, o Valdemar da Costa falou que aquela minuta, todo mundo, cada um tinha a sua na sua casa, que só eram vários minutos que circulavam, né? Enfim, o golpe estava preparado mesmo. O golpe falou, não, o Bolsonaro queria jogar dentro das quatro linhas. Aliás, eu odeio essa expressão do Bolsonaro, dentro das quatro linhas. Então, todo mundo tinha, não, de vez todo dia chegava um papel desse para mim e tal, não era só o Torres que tinha, não, o Anderson Torres, não, todo mundo tinha. Agora já está falando, não era bem assim, isso foi uma metáfora, não. Você falou que rasgava, picotava os papeizinhos, tal, não é metáfora, não. Vocês realmente são golpistas, isso aí não precisa nem desse evento para a gente saber o quanto golpistas vocês são, né? Mas, enfim, cara, tudo tem que ser investigado. Também fez parte do golpe também, todo mundo queria um golpe, sim, e todo mundo tem a sua participação, que vai ser esclarecida, porque a Polícia Federal está trabalhando em cima disso, nosso ministro da Justiça também está trabalhando em cima disso, e as coisas vão ser esclarecidas. Quem deve vai pagar. Quem deve vai pagar, porque um golpe desse que vocês iam dar para a nação, vocês iam derrubar a nação. Né? Nós não seríamos Venezuela, não seríamos pior do que a Venezuela. A nossa situação seria complicadíssima. E esse golpe só não aconteceu porque internacionalmente foi criticado. Senão vocês teriam feito isso, estava agora um outro militar incompetente no poder, né, assessorando o Jair Bolsonaro, para esconder a quantidade enorme de crime que ele cometeu. Na verdade, o Bolsonaro não queria se perpetuar no poder por dois motivos. Primeiro, porque estava bom demais para ele o poder. Segundo, para esconder a quantidade enorme de crime que ele cometeu. Muitos crimes. Inclusive esse agora que está muito na discussão, né? Que é a questão dos indígenas. Também tem um cartão corporativo, um monte de coisa. Um monte de rastros que vocês deixaram esses rastros porque confiaram que não perderia as eleições. Ainda assim, se perdesse, tomaria o poder no grito, tomaria o poder na força, o que não aconteceu. Agora, os roubos apareceram, os crimes apareceram e vocês vão ter que se responsabilizar por isso. Né? O Exército parece que deixou todo mundo falando sozinho no golpe, não quis ter uma participação maior no golpe, a não ser aquela que ele já tem. Né, que protegeu os golpistas, aquele negócio todo, mas entrar efetivamente no golpe não quis, e aí o golpe não aconteceu, né? Mas por falar em exército, eu tenho falado muito mal do exército nos meus vídeos, assim como tenho falado também muito mal de alguns evangélicos. A gente está falando mal do exército, não, a gente está falando mal de alguns militares que a gente sabe do nível de corrupção, né? Então tá, aí, olha só, as coisas estão acontecendo, né? Já vão tarde, diz a Sônia Guajajara. Já vão tarde. Quem já vai tarde? Né?
quem está indo tarde? São 43 militares que foram demitidos da FUNAI. 43 militares. E a Guajajara comemora, e eu também comemoro. Eu aqui do meu lado também comemoro, pela minha paixão que eu sempre tive pelos povos indígenas. Né? A Sônia, aqui saiu no Diário Oficial da União nessa terça-feira, 24, né, já tem 3 dias. 43 funcionários da FUNAI, em meio à situação de emergência sanitária, que viviam na tribo Yanomami no país, além da dispensa de 11 chefes distritais de saúde indígena da Secretaria de Saúde Indígena, do CESAI, do Ministério da Saúde. Olha, Pazuello também tem que responder por muita coisa que aconteceu aqui. Por muita coisa que aconteceu, que o Ministério da Saúde também tem um envolvimento muito grande. No caso da FUNAI, a demissão de 43 colaboradores representa mais uma faxina. A faxina mesmo, o nome certo é esse mesmo. No legado militar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os demitidos eram militares de carreira nomeados pelo gestor anterior, o delegado Marcelo Xavier. Eu falei sobre esse canalha ontem também. Né? Então, gente, era assim que funcionava. Esses camaradas estavam lá, não eram técnicos, não somavam, não ajudavam em nada. E pelo contrário, contribuía para que as coisas para os garimpeiros fossem facilitadas. Porque vejam bem, isso que eu li aqui para vocês agora, foi da Veja. A Veja que não é de direita, de esquerda não, pelo contrário. A Veja sempre defendeu o lado da direita. Mas a carta está dizendo aqui, a Carta Capital está dizendo aqui, olha só, a manchete. Militares teriam sido corrompidos por garimpeiros em terra Yanomami, aponta o jornal. As informações constam dos relatórios da FUNAI produzidos desde 2019, gente. Né? Foi quando o Bolsonaro encheu esses caras lá. Então, quer dizer, eles já entraram se corrompendo. Eu vou continuar lendo aqui. Quem não sabe dessa história vai ficar horrorizado. Vejam bem. 2 relatórios preliminares da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, produzidos durante a gestão de Marcelo Xavier, aquele canalha que eu estava falando agora há pouco, revelam que militares foram comprados por garimpeiros para serem lenientes com os crimes cometidos em terras Yanomamis. Não está claro se as ações foram tomadas para conter os criminosos. Não está, ou seja, não existe nada que fala, não, nós tentamos combater. Nada disso. O que está claro é que eles se corromperam. As informações são no jornal Folha de São Paulo, dessa quinta-feira, 26, que foi ontem. Conforme mostra o jornal, militares e garimpeiros se relacionavam de maneira amigável desde 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu o poder. Brincadeira, né, gente? É muito triste esse tipo de situação. Os relatos descritos no texto são parte da 5ª fase da Operação Ágata, iniciada naquele mesmo ano. Segundo os documentos, os relatos apontam um parentesco entre militares do Exército da região com os garimpeiros. Eu acho isso muito estranho. Eu sei que lá é uma situação diferenciada, que lá boa parte dos militares realmente são de lá. Mas a gente sabe da história dos militares pelo Brasil afora, que muito raramente você fica no seu estado de origem. Eu sou do Espírito Santo, por exemplo. Se fosse um sargento do Exército, poderia estar na fronteira, poderia estar no Rio Grande do Sul. Como aqui, no meu tempo de Exército aqui, tinha muita gente de fora, muitos profissionais de carreira do Exército de fora. Eles eram de fora, ainda assim tinham parentes lá. Quer dizer, é até mais fácil de mapear aqueles que já eram da região, né? Essa relação permitia informação sobre a realização de operações de combate ao garimpo fosse antecipada aos criminosos. O vazamento de informação, segundo consta, era feito também com base no pagamento de propina, que permitiu que o ouro ilegal e as drogas circulassem livremente na terra Yanomami. O Exército Brasileiro, não o Exército Brasileiro, eu tenho que parar com isso, às vezes eu falo Exército Brasileiro, mas entendo. Esses militares, canalhas, esses militares permitiam que o ouro ilegal e até drogas circulassem livremente. Essa droga entra pela fronteira, vem parar nos morros do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, que é no Sul em geral, né? E é responsável pela morte de milhares de pessoas. Milhares. E aqui, quando a polícia sobe, por exemplo, Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e outras favelas do Rio de Janeiro afora, chega matando todo mundo, quer nem saber quem é, e justifica que nossas pessoas estão com droga. Só que essas drogas passam pelos militares lá e ninguém faz nada.
Lá ninguém faz nada. Aqui a polícia nem conversa, chega, mata, faz chacina, como as últimas de Jacarezinho, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E aí, quando os direitos humanos tentam agir, eles tentam criminalizar os direitos humanos, dizendo que os direitos humanos só defendem bandido. Não, não é isso não. É vocês que selecionam os bandidos que querem matar. Infelizmente, a verdade é essa, né? O bandido que está lá com a farda do Exército Brasileiro é tranquilo. E não acaba aí não, tá? Não acaba aí não. Aqui está dizendo, vazamento de informação era feito, em muitos casos, por grupos do WhatsApp. De acordo com o documento, era pelo aplicativo de mensagens que os mensageiros recebiam a imagem da saída das tropas em suas direções, podendo assim esvaziar o local da extradição criminosa antes da chegada da fiscalização. Aqui abre aspas. Meu chefe possui diversos militares comprados que trabalham como informantes, diz uma das fontes do depoimento à FUNAI. O pagamento, além de dinheiro vivo, grana viva, dinheiro vivo, essa gente gosta muito de dinheiro vivo, compra milhares de imóveis com dinheiro vivo, né? Além de dinheiro vivo, é feito também em ouro. Um dos relatos mostra o jornal, um garimpeiro pagava 10 gramas de ouro mensalmente a cada militar, que avisavam quando os soldados entravam em terra indígena. A grama de ouro hoje, se não me engano, está em torno de 315, 320 reais. Eu até anotei aqui, mas como 315 reais e 24 centavos. 1 grama de ouro. Eles davam 10. Que seria, então, 3.000, né? 3.152 reais e 40 centavos. 10 gramas de ouro, o que valia hoje era isso aí. Aí o cara tá lá, recebendo dinheiro do governo federal, porque ele é um militar federal, né? Recebe, às vezes, ajuda de custo por morar em região longe de sua terra, essas questões todas, quando muda para lá, recebe, né, toda essa grana toda e tal, para fazer uma atividade. Não faz a atividade, ainda recebe o dinheiro dos criminosos. Se eles estavam lá para combater os garimpeiros e não combateram os garimpeiros, já estavam ganhando sem trabalhar. Porque a função deles eles não estavam fazendo. Estavam ganhando sem trabalhar, o que já era um absurdo. Mas o que é pior ainda, eles estão recebendo dinheiro de quem eles deveriam estar combatendo. Quem era o responsável pela Amazônia Legal? O Conselho Nacional da Amazônia Legal era o Mourão. Eu compreendo o seguinte, você como o líder, eu estou liderando 400 homens, 500 homens, sei lá qual a quantidade de homens que ele estava liderando ali, é difícil ele saber o que está acontecendo lá no piso, né, vamos dizer assim, lá no chão de fábrica, o cara que está lá em cima não vai saber o que está acontecendo. Mas era muita gente, não era uma pessoa, isso era uma prática. E talvez ele não soubesse da corrupção, né, dos militares. Pode ser que isso ele não soubesse de fato. Mas ele tinha a obrigação de saber que a represália a essa atitude não estava acontecendo, porque o garimpo estava crescendo. Hoje nós temos mais de 20 mil garimpeiros na área. Como é que nós vamos tirar aquilo ali? De forma pacífica, convidando, dizendo, senhores, vamos sair do local. Como? Isso é impossível. Olha o problema que foi criado. Nós temos que tirar 20 mil pessoas de terras indígenas. Por quê? Onde deveriam estar os técnicos e os militares, apenas para dar segurança aos técnicos, para fazer as leis serem cumpridas? Não, tiraram e colocaram um monte de militares que não tinham nenhuma afinidade com a causa indígena, que não tinham nenhum conhecimento técnico a respeito, o que é pior, ainda se corrompiam. E fica muito complicado isso, gente. Você vê o próprio Exército Brasileiro, pessoas do Exército Brasileiro, militares, que aqui não diz a patente deles, trabalhando contra o Brasil. Eles acharam que eles estavam trabalhando a favor do Bolsonaro, e Bolsonaro é presidente, estou trabalhando a favor do... Não. Bolsonaro também trabalhou contra o Brasil. Esses caras também trabalharam contra o Brasil. Tem que ter uma punição para isso, não pode ficar assim. Só de crianças, eu acho que talvez não tenha esse número preciso, né? Mas só de crianças, são 570 crianças mortas. 570 crianças mortas. Os militares recebendo dinheiro desses assassinos. Até estupro aconteceu nas terras indígenas e os militares recebendo
propina desses camaradas. Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui, para encerrar, né, para o vídeo não ficar muito curto, mas foi muito rápido, é uma pena, né, que o tempo é curto, eu queria falar até mais. De algumas pessoas que trabalharam sobre essas questões indígenas e que, para mim, são uma referência. Eu estive no Exército em 83 e 84, há 40 anos atrás, né? E a minha arma era comunicação. O patrono da comunicação... Deixa eu explicar primeiro o que é arma, né? No Exército acho que são 6 armas, não me lembro mais que tem tanto tempo, né? É infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, intendência e comunicação. A minha arma era comunicação, o meu pelotão era um pelotão de comunicações. Ali tinha radiooperadores, tinha consultores de linhas telefônicas, outras coisas relacionadas à comunicação, naquela época não era tão moderno quanto é hoje, né? E eu era criptografista. O patrono das comunicações do Exército é o Marechal Cândido Mariano Rondon, né? Em homenagem a Rondon, foi criado na época o território de Rondônia, hoje o estado de Rondônia. Tinha um lema que eu acho muito, muito bonito por parte dele. Até houve um tempo atrás alguma coisa que foi polêmica em relação à presença do Rondon lá nas matas e tal, mas eu não vi isso prosseguir, e até procurei aqui na internet e não achei. Então eu vou falar aquilo que foi bacana dele, né? Se teve alguma coisa aí, vocês podem até colocar nos comentários depois, né? Então o lema do Cândido Mariano Rondon em relação aos indígenas era: morrer se preciso for, matar nunca. E ali ele foi um dos responsáveis pela criação do Parque Xingu, se não me engano. E teve também os irmãos Vilas Boas. Também parece que teve uma pequena polêmica em relação a esses 3 irmãos aí. Tem até um filme, se não me engano o nome do filme é Xingu. Eu vi esse filme, muito interessante, muito, muito legal mesmo de você compreender como é que essa relação das pessoas bem intencionadas, dos brancos bem intencionados com os povos indígenas, ali a fim de levar para ele benefícios, mas sem tirar dele a cultura. Como está acontecendo com essa evangelização dos povos evangélicos, até mesmo católicos, né? Que a evangelização dos povos indígenas começa com o católico no Brasil. Aqui no Brasil, no Espírito Santo, onde eu moro, por exemplo, nós temos o Convento da Penha, que é um dos pontos, na minha opinião, mais bonito do Brasil, um dos pontos mais bonitos do Brasil, o Convento da Penha. Ele foi construído basicamente por uma exploração da mão de obra indígena. O convento hoje ele é de todo o povo capixaba, todos nós temos um orgulho enorme daquilo, mas a gente sabe que ali na catequização do pessoal da Companhia de Jesus, eles tentaram também catequizar os índios, o que foi um erro terrível, né? E um dos grandes nomes desse movimento foi o Padre José de Anchieta, que também tem histórias dele também em São Paulo, Rio de Janeiro também tem, que ele viveu nesse período. Então, gente, essa coisa de trazer para os povos indígenas uma religião é meio complicado, porque você está tirando deles a cultura. Eles já têm a religião deles. Já tem, né? O cristianismo é uma religião de amor. Amor. O cristianismo é amor. Deus é amor. Você passando por esse povo amor, você já está mostrando qual é a sua religião. Você não precisa falar, você tem que estar na minha religião, não, também não. Esse povo precisa de amor, né? Não precisa de Bíblia. Infelizmente, gente, eu não sou contra a Bíblia. Inclusive, eu sou formado em teologia. Sou bacharel em teologia. Então, não estou falando nada contra a Bíblia, não é nada disso. Só que nós temos que ter um cuidado com esses povos. E não houve esse cuidado. A Damares, por exemplo, eu já falei isso em outro vídeo, ela tem uma menina indígena, ela tirou essa menina lá da tribo dela e cria essa menina. Aí depois fala, não, eu trouxe essa menina para a civilização. Não, você tirou ela da cultura dela. Ela pode até ser feliz aqui pelo resto da vida, mas você tirou da cultura. Isso não pode acontecer. Não poderia ter acontecido, né? Então a gente fica como referência o Marechal Cândido Mariano Rondon e os irmãos Vilas Boas. Como eu disse, parece que tem uma polêmica em cada uma dessas situações, mas no geral, não foram corruptos, né? Não foram covardes, não estiveram do lado de quem queria tomar as terras. Enfim, né, vale a pena fazer essa pesquisa. Gente, eu já estou há 2 semanas, né, fazendo vídeos aqui com a intenção de fazer esse canal crescer. E para que esse canal cresça, eu preciso do apoio de vocês. Como que vocês podem me apoiar? Se gostaram, deixe o seu like, né?
Compartilhem também para que alguns amigos seus que também são simpáticos à nossa causa, que é uma causa democrática, compartilhe com eles também nosso vídeo, se inscrevam no canal. Eu preciso também, né, que o canal cresça nesse sentido de inscrições, que tenha mais pessoas inscritas nele, para que eu possa continuar fazendo meu trabalho aqui, né, e levando para vocês as informações que estão engrandecendo a nossa democracia ou aquelas que também estão querendo ferir a nossa democracia. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Não se esqueçam, dê o like e se inscreva.